alegria estar convosco e é um privilégio poder dividir com vocês uma porção da palavra de Deus. Gostaria nesta manhã de convidá-los a abrirem comigo na primeira carta do apóstolo João, o versículo 15 a 17. Nós vamos ler então, diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É um privilégio abrir a Bíblia e reconhecer que ela traz ensinos preciosos para nós. Aqui temos um ensino que vai mexer muito mais na área da santidade da nossa vida. Possivelmente muitos de vocês, nesses momentos, precisam mais, talvez, de mensagens que tragam consolo, que tragam fortalecimento. Mas queremos destacar que nós só podemos ser consolados e fortalecidos se nós conseguirmos preservar a nossa condição de santidade diante do Senhor. E por isso um tema como este, ele trabalha naquela base que precisamos para que a nossa vida esteja em condições de ser abençoada pelo Senhor. É verdade que João, quando ele escreve, na sequência do que ele fala aos jovens, ele coloca esse ponto do amor a Deus ou amor ao mundo. E quando ele diz amar a Deus, não amar o mundo. Mas, sem dúvida, esse tema se apresenta a todos os que são de Deus. E se o nosso coração conseguir se desligar do amor deste mundo e ligar-se ao amor do Pai, e profundamente movidos por esse amor, caminharmos na direção do Senhor, sem dúvidas, vamos superar com mais facilidade, vamos vencer cada dia os grandes desafios que nós enfrentamos à medida em que o mundo se complica, há mais dificuldades no mundo a cada dia. Nós poderemos, pelo amor ao nosso Deus, superar, vencer, ganhar. A questão fundamental que eu vejo nesses versículos, para início, é reconhecer o que significa mundo nessa expressão que o apóstolo apresenta, que o Espírito Santo traz a nós. Se não conseguimos identificar o que este mundo significa, possivelmente não percebemos a importância de nos separarmos deste mundo que o apóstolo fala e nos ligarmos a Deus, porque há aqui, sem dúvidas, uma grande divisão, uma irreconciliável situação. Não podemos viver neste mundo e na comunhão do Pai. Então, o que seria esse sistema? Aqui, na verdade, não se trata da natureza, da criação, mas se trata de um sistema moral, ético. Eu trago aqui algumas definições que servos de Deus do passado deixaram nos seus comentários. Seria, em resumo, todo pensamento organizado ou sentimento contrário a Deus. Isso que é a definição de mundo. Moody, aquele pregador do século passado, ele diz que mundo é esse sistema organizado que age como rival de Deus, que procura tirar as pessoas da comunhão de Deus e centrá-las num ambiente de vida completamente diferente daquela que o Senhor quer. Ele cita um outro escritor que também coloca uma pequena definição, e eu penso que devemos nos aprofundar nesta ideia do que é mundo para poder entender a necessidade de nos separar desse sistema contrário a Deus. Esse outro escritor diz, é aquilo que encontra sua esfera e realização próprias em uma ordem finita e sem Deus. Então, todo tipo de realização pessoal que é passageira, é finita, é sem Deus, esta é a definição deste mundo ao qual o apóstolo se refere. William MacDonald também diz que a palavra mundo aqui não é usada para referir-se ao planeta no qual vivemos, à natureza, ao nosso redor. Antes, descreve o sistema criado pela humanidade
na tentativa de ser feliz sem Cristo. Pode incluir a cultura, a ópera, a arte, o ensino, em resumo, qualquer âmbito, diz ele, em que o Senhor Jesus não é amado, nem bem-vindo. E aqui eu acho que podíamos dizer assim, tudo aquilo onde Jesus não pode estar conosco, onde não poderia estar com você ou comigo, aquele espaço é o mundo, que o Senhor não pode partilhar daquela comunhão. Para os cristãos seria um lugar, ou prática, ou pensamento, onde você não pode levar a presença do Senhor contigo. O Senhor não irá. Aquele espaço não é adequado. Então isso é o mundo. Poderia também ser uma atitude legalista, talvez, que a pessoa começa a criar certas regras que nada tem a ver com o amor de Deus, com a presença de Deus. Como, por exemplo, eu ouvi que tinha uma igreja que proibia o riso. Rir para aquela igreja era pecado. Então, na verdade, foge muito daquilo que é o princípio de mundo. A alegria no Senhor, o sorriso, a alegria, a manifestação de paz, é parte do reino de Deus. Então, é possível que a gente esteja firmando certos princípios que são valores contrários, mas que parecem muito bonitos até, né? Cuidar de certas coisas que podem parecer ser parte do reino de Deus, quando na verdade não é. O apóstolo Tiago, quando ele escreve o capítulo 4, verso 4, esse escritor da carta, pelo Espírito de Deus, ele usa uma expressão bastante forte ali. Ele diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja a importância de definir bem o que significa mundo. Porque aqui está bem claro que esta amizade do mundo é inimiga contra Deus. Quando o escritor aqui, o apóstolo João, quando ele coloca, ele mostra primeiramente um rompimento absoluto. Ou Deus ou o mundo. Há uma separação absoluta. Como romper absoluto com este mundo? Como podemos fazer isso se nós carregamos o nosso velho homem nas costas, né? Se nós temos uma natureza ainda pecadora, como nós podemos então nos livrar de todos esses sentimentos, esses pensamentos que são próprios de uma vida no mundo e por vezes muito distante da vida com o Senhor? Como podemos, se temos uma natureza pecadora? É nesse ponto que, embora não vamos entrar muito nesse assunto agora, mas o apóstolo Paulo aos Gálatas, ele diz que andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Somente o Espírito Santo do Senhor pode nos dar a força para combatermos esses sentimentos e pensamentos perversos que surgem da nossa natureza, ou que Satanás joga em nosso coração, ou que o mundo provoca com a sua prática. Então, para que nós consigamos viver essa experiência de vitória sobre este mundo que o apóstolo se refere, é preciso que o Espírito de Deus faça isso. Que ele nos dê esse poder. É a graça de Deus que faz. Uma outra questão é que ele fala numa impossibilidade. Significa uma impossibilidade absoluta. Estar nos dois espaços ao mesmo tempo. Caminhar nos dois caminhos ao mesmo tempo. Servir a Deus e servir a esse mundo ao qual ele se refere. Então aí aparece aquela ideia que o Senhor mesmo disse, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai agradar a um e desprezar o outro, ou, no caso, como está escrito em Mateus capítulo 6, ele diz, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Nesse caso, ele diz, não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele se refere ao dinheiro, se refere ao apego aos bens materiais, que é uma das partes que João também apresenta aqui sobre mundo. Eu queria citar um exemplo para procurar descrever um pouco o que seria esse mundo que o João apresenta, e para que nós possamos sentir como isso é diferente do espaço da vida com o Senhor. Em certa ocasião, eu assisti uma reportagem onde contava de uma pessoa que ela estava num determinado lugar onde rompeu-se uma tampa de uma fossa séptica.
e ela caiu, aquilo estava cheio, e ela caiu e praticamente mergulhou, mas conseguiu naturalmente sair com a ajuda de outras pessoas, que aproximando-se ajudaram a sair daquele espaço horrível em que ela foi jogada, ou caiu, né, nesse acidente. O que a reportagem descrevia é uma cena muito terrível, só de nós imaginarmos alguém cair dentro de uma fossa dessas. E, na verdade, aquela pessoa que chegou para ajudar, ela acaba por se comprometer, porque ela vai tocar nesta pessoa que está imunda, está totalmente coberta com a imundícia. E depois, às vezes, a pessoa também está fraca e precisa de socorro ainda mais próximo, tem que abraçar. Então, esta pessoa que chega para ajudar acaba se comprometendo com toda essa cena de socorro daquele que caiu. Quando João escreve, ele está apresentando aqui 3 fossas, 3 áreas. Se nós podemos imaginar esta cena de alguém que cai num espaço tão sujo, tão imundo, o João quer também nos levar a imaginar como viver longe do Senhor é viver no meio de uma imundícia aos olhos de Deus e aos olhos daquele que vai se aproximar de Deus. Quem se aproxima de Deus percebe isso. E a outra questão é que quem se aproxima para ajudar aquele que caiu também se compromete. E nesse sentido é importante que a gente perceba a necessidade de interpretar corretamente esta ideia do mundo. O mundo é esse espaço terrível, imundo, tremendamente separado de Deus, que nós, se queremos esta amizade, esta comunicação com o Senhor, precisamos cuidar, zelar, para que não venhamos viver esse ambiente contrário ao Senhor. Tiago também fala, no capítulo 5, verso 20, ele diz: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, muitas pessoas estão prontos a ajudar o outro para tirá-lo desse abismo de pecado. E é o que Tiago diz. Ele diz: converter do erro um pecador, salvará, cobrirá multidão de pecados. Então, Deus quer usar agentes dele para ajudar os que caíram nessa fossa do pecado do mundo, como diz a Escritura. E você e eu podemos ser este que vai lá socorrer. Mas é preciso que o processo todo seja feito. Não podemos imaginar alguém cair nessa situação, no acidente que eu citei o exemplo, e ao sair não ter a intenção de banhar-se, de tomar banho. Não é possível, é uma loucura até pensar isso. Mas há pessoas que caem na fossa do pecado e depois, ao sair, parece que tem um certo gosto pelo pecado e não querem confessar. E às vezes, quando o amigo que quer ajudar se aproxima e toma conhecimento, essa pessoa que caiu ainda diz assim: olha, não conte a ninguém. Não conte a ninguém. E dessa maneira, esta pessoa que aproximou-se, tomou conhecimento, acaba ficando comprometida com esta questão. Acaba tendo um compromisso com o erro que foi cometido. Nós vamos citar mais exemplos no decorrer desses pensamentos. Nós queremos primeiramente citar aqui que são 3 áreas que o apóstolo diz. A primeira, ele diz a concupiscência da carne. Esta palavra é uma palavra pouco conhecida, quer dizer desejo, paixão, desejo muito forte da natureza carnal. Na definição que temos, seria uma cobiça, seria um desejo apaixonado por satisfação pessoal, sem Deus. William MacDonald diz que a concupiscência da carne refere-se aos apetites sensuais do corpo, que procedem da nossa natureza perversa. E um outro comentarista, quando fala sobre esta palavra, concupiscência, Matthew Henry, ele diz: a concupiscência da carne, do corpo, os maus desejos do coração, o apetite de satisfazer-se com todas as coisas que excitam e inflamam os prazeres sensuais. Ele diz: os olhos são a porta do mundo para a carne. Então podemos assim tomar um pouco mais de conhecimento do que realmente significa esse mundo que o apóstolo está falando.
a cobiça da carne geralmente justifica a sua ação, dizendo, se é por amor, pode. Você já deve ter ouvido alguém dizer isso, porque esta é a arma satânica para levar uma pessoa a achar que o amor que vem de Deus, pode se relacionar com a paixão pecaminosa da carne. Então, aqui pensando em santidade e como melhor servir ao Senhor, como melhor honrar ao Senhor em qualquer época, mesmo agora, nesses tempos tão difíceis, devemos pensar que esta cobiça da carne, realmente a sensualidade, a pecaminosidade do ser humano, nesse sentido, é completamente contrária a Deus. Mas ele fala também da cobiça dos olhos, o desejo de possuir, de ostentar o que possui, seja em conhecimento, em riqueza, em aparência do corpo. É muito comum as pessoas investirem muito na aparência do corpo e às vezes rejeitarem aquilo que poderia trazer a profunda mudança espiritual e a aparência de alma, de coração diante do Senhor. Muitas vezes a aparência do corpo e a consciência carregada com muitos males, né? A ideia de prazer mental ou físico ou estético está nessa palavra concupiscência dos olhos, ou desejo dos olhos. O William diz que a concupiscência dos olhos aplica-se aos desejos malignos suscitados por aquilo que vemos. O outro comentarista diz a concupiscência dos olhos. Os olhos deleitam-se com as riquezas e com as ricas propriedades. Esta é a concupiscência da cobiça. A ideia aqui é clara, é quando as pessoas usam os recursos deste mundo para se projetar e para valorizar a sua vida a partir do exterior, a partir do mundo. E esquecem que o Senhor é que deveria ser a razão da nossa alegria, do nosso prazer, do nosso sucesso, a nossa glória estar no Senhor. Há uma questão interessante que eu li há um tempo sobre as marcas famosas. Pessoas que gastam fortunas para estarem ostentando uma determinada marca. É verdade que as marcas também trazem um pouco de qualidade, às vezes, melhor do que sem marca, do que a marca branca, como a gente diz. Então, por vezes, a pessoa compra uma marca não para ostentar aquela marca, mas por causa da qualidade. Isso também podemos entender. Mas o que vemos é gastarem fortunas para ostentar algo. E aqui entra no outro aspecto, que é o orgulho da vida, que é o terceiro poço de iniquidade, de abismo que o apóstolo fala, que ele diz que é totalmente contrário a Deus, a soberba da vida. O homem vão anseia a grandeza e a pompa de uma vida de vanglória, o que compreende uma sede de honras e de aplausos. Então, quando o ser humano quer ser mesmo aplaudido, valorizado neste mundo, e perde o sentido de que o louvor deve vir de Deus, da comunhão de Deus. E a soberba da vida que aparece aqui, o orgulho da vida, o anseio pecaminoso por glória, proeminência, glória, né? Soberba da vida, a palavra soberba só ocorre em Tiago 4,16, onde foi traduzida para presunções. A ideia implica na palavra, na ostentação de algo, querer mostrar, né, o carro do ano, mostrar os bens, mostrar aquilo que consegue fazer. E dessa maneira aparece aqui esta ideia do mundo nesses três sentidos. 3 frases são utilizadas ligadas a este mundo. A primeira é, todo mundo faz, todo mundo tem. Então eu posso, todo mundo faz. A segunda é, tenho o direito de ser feliz. E por vezes a pessoa usa essa frase para dizer, eu tenho o direito de ser feliz, então eu posso fazer o que eu quiser. Não importa se Deus está alegre comigo, eu tenho o direito de ser feliz. E a última é aquela que eu já citei, se é por amor, pode. Assim muita gente diz. E o apóstolo diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Uma terceira questão que eu queria colocar é o último verso que ele apresenta aqui. O verso 17. Ele diz, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o terceiro argumento que o Espírito Santo de Deus utiliza aqui através do Tiago, para nos mostrar que há coisas passageiras e coisas permanentes. Que nós podemos usar as coisas passageiras
na comunhão com o Senhor e construir a nossa eternidade, os valores eternos. Mas que nós também podemos estar perdendo a nossa vida nos valores transitórios. Retomando aquela ideia da pessoa que socorre a outra, que caiu no poço do abismo, do pecado, nós temos que entender o seguinte, que por vezes quando a pessoa vai para socorrer, ela acaba se comprometendo, em vez de ajudar, acaba somando mais uma no poço, mais uma caindo. Vamos pensar assim, alguém caiu em prostituição ou adultério e depois conta para um amigo. Quando a consciência pesa e ela sente que está mal, conta a alguém mais próximo, mas diz não conte a ninguém. Essa pessoa que fica com a responsabilidade de não contar, ela está sendo tão culpada quanto aquela que caiu inicialmente no poço. E, portanto, em vez de ajudar e fazer o que Tiago disse, que ela pode retirar a outra do abismo, ela acaba somando mais uma, depois mais uma terceira. E há igrejas inteiras que já caíram no poço, no abismo, na fossa do pecado, porque o pecado não é tratado porque a pessoa ama mais o amigo do que ama a Deus. Então, em vez de, com carinho, com cuidado, levar ao conhecimento do presbitério e dizer, olha, aquela pessoa confidenciou a mim um pecado que ela cometeu, ela adulterou, ou ela cometeu um erro aí muito grave e ela não confessou e eu não posso ajudá-la se eu não puder contar com a ajuda de vocês. Então, a igreja tratar o seu problema e dessa maneira a igreja conseguir manter o padrão de vida, de comunhão com o Senhor, e cada pessoa que vai se deparar com alguém que cai numa cisterna, que alguém que cai num poço de abismo, possa ser alguém que possa ter forças para retirar, para ajudar a purificar, para ajudar a restaurar completamente essas pessoas. Então pense o que ele está dizendo, não ameis o mundo, e ele dizendo aqui, nem o que no mundo há. E ame a vontade de Deus, ame o projeto de Deus, e quando se deparar com uma situação de crise, ame a pessoa que caiu, mas ame mais a Deus ao ponto de ajudá-la a sair do seu abismo, não se tornando participante naquilo. Inclusive, Levítico, quando fala no capítulo 5, ele diz que quando nós sabemos de algo, quando nós vemos algo que é pecaminoso, que poderia comprometer a vida da pessoa e comprometer a vida da igreja, e nós não reagimos no sentido positivo de orar por aquela pessoa, de procurar acertar, de seguir os passos que estão lá, bem claros em Mateus também, nós podemos depois ver isso, você pode verificar esses passos para ajudar alguém que caiu, mas se não fizer assim, o teu amor provavelmente está sendo mais pelo mundo. Porque amar a Deus é zelar pelo cuidado daqueles que Deus ama. É ajudar aqueles que caíram. É fortalecer os que estão fracos. Eu gostaria de finalizar pensando aqui nesse último verso, entre coisas transitórias, passageiras e coisas eternas. Aquele escritor, o grande pregador Moody, eu citei há pouco, um texto dele, quando ele morreu, ele tinha pedido que colocassem na sua tumba essa frase aqui, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Lá está esta frase resumindo a sua vida. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O mundo passa, e se o Espírito Santo tocou o teu coração, que ainda estás preso a algo passageiro, que o valor da sua vida não é um valor espiritual, coloque-se diante de Deus nesta manhã, deixe o Senhor agir e mostrar onde estão os problemas. Pode ser o problema pessoal, onde você falhou, ou pode ser alguém que partilhou de um problema que não foi tratado, e essa pessoa está sendo prejudicada porque está afastada do amor do Pai, da comunhão. Não que Deus não a ame, mas ela já não está a amar a Deus, amando a Deus como deveria. Então, volte-se para o Senhor, veja isso, se Deus tocou teu coração. Porque um dia você chegará também ao final. Como Moody chegou, como todas as pessoas chegam. E o que estará escrito lá no final na sua vida, é isso que importa. O que estará escrito no final das nossas vidas? Nós amamos a Deus de todo o coração? Nós fizemos a vontade de Deus que permanece para sempre? Ou nós ficamos aprisionados a esses abismos deste mundo?
a este desejo da carne, a esse desejo dos olhos, a esse interesse em grandeza, como aconteceu já no Jardim do Éden, que foram as mesmas áreas que Satanás trabalhou lá para destruir Adão e Eva e toda a raça humana. Deus nos dê a graça nesta hora, nesta manhã, neste dia, de deixar que esse texto nos motive a avaliar e nos aproximar do Pai, do seu amor, da sua vontade. Deus os abençoe nesta meditação. Sem dúvidas, quanto mais próximos do amor do Pai, quanto mais o amamos, mais força também temos para enfrentar os grandes desafios da nossa vida. Deus vos abençoe.